Você quer indicações valiosas para o trabalho com produção de texto? Então fica comigo até o final deste vídeo, em que nós seguimos as nossas discussões a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados em 1998. Estamos hoje na parte 11 dessa sequência de vídeos. Para você que está acompanhando os vídeos com a leitura do documento, eu estou na segunda parte, língua portuguesa, no terceiro e no quarto ciclos, e inicio a sessão produção de textos escritos. Nesta sessão, os PCNs farão, quanto à produção de textos escritos, uma diferenciação entre o que eles chamam plano do conteúdo, que seria o que dizer, e o plano da expressão, o como dizer. Obviamente, quando nós escrevemos um texto, não há como nós separarmos o que dizemos da maneira como dizemos, o que dizer do como dizer. Mas, do ponto de vista didático, é interessante a proposta dos PCNs, porque ela permite a você, professor, observar se você está realizando atividades que focam mais o plano do conteúdo, o que dizer, se você está focalizando atividades que trabalham mais o plano da expressão, o como dizer, ou se você está realizando um trabalho que coloca os dois planos conjuntamente, tanto o plano do conteúdo quanto o plano da expressão. Do ponto de vista bakhtiniano, para mim, quando os PCNs falam acerca do plano do conteúdo, eu relaciono o conteúdo com aquilo que o Bakhtin chama de conteúdo temático. E aquilo que para os PCNs seria o plano da expressão, do meu ponto de vista, poderia ser observado como, numa perspectiva bakhtiniana, nós chamaríamos da construção composicional, a estrutura do texto e também o estilo, as escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais. Os PCNs partem dessa diferenciação entre o plano do conteúdo e o plano da expressão justamente para proporem atividades didáticas que ora vão enfatizar ora vão enfatizar outro desses planos. Então, aqui nós temos o seguinte: quanto indicações para a produção de textos escritos para o trabalho com textos escritos na escola. Os PCNs vão chamar de categorias didáticas de práticas de produção de texto a transcrição, a reprodução, o decalque e a autoria. E aí nós temos que entender o que os PCNs estão chamando por cada uma dessas nomenclaturas. Segundo os PCNs, quando eu realizo uma atividade de transcrição, quando eu solicito que o meu aluno realize uma atividade de transcrição, esse aluno não está preocupado nem com o plano do conteúdo, nem com o plano da expressão. Por quê? Porque a transcrição é aquilo que comumente no universo escolar nós chamamos de cópia. É quando nós pedimos para o aluno copiar um texto. Então, nós vamos ver aqui e mais à frente também que os PCNs, sim, eles estão indicando que um dos trabalhos com a produção de textos escritos é justamente a cópia. Por quê? Na cópia, o aluno não está preocupado nem com o que ele precisa dizer, nem o como ele precisa dizer, porque tanto o plano do conteúdo quanto o plano da forma ou expressão já estão dados pelo autor, mas já é um contato desse aluno com a produção de textos escritos. Uma segunda categoria didática para os PCNs é a reprodução, em que o aluno não estaria preocupado com o plano do conteúdo, mas apenas com o plano da forma e da expressão. O que são atividades que os PCNs chamam de reprodução? São atividades, por exemplo, de resumo e de paráfrase. Porque se eu resumo o texto do outro, eu não preciso me preocupar tanto com as ideias, porque as ideias, o plano do conteúdo já foi dado pelo autor. Se eu vou parafrasear o texto do outro, eu vou parafrasear as suas ideias. A minha preocupação é resumir ou parafrasear, ou seja, o trabalho do aluno ele está no plano da forma, no plano da expressão, no como redizer ou resumir aquilo que já foi dito pelo outro em termos de conteúdo.
Uma terceira categoria didática de prática de produção de texto para os PCNs é o decalque, em que o plano do conteúdo, sim, agora será objeto de preocupação do aluno, mas o plano da expressão ou da forma já estará dada. O que são essas atividades de decalque? Seriam atividades em que eu forneço para o meu aluno modelos lacunados. Por exemplo, cartas comerciais, requerimentos. Então eu já trago para o meu aluno um modelo bastante pronto. O que ele vai precisar mudar ali são questões de conteúdo. Se no modelo lacunado eu trago um modelo em que eu tenho empresa numa carta comercial, a empresa A, o aluno vai falar agora da empresa B. Se nessa carta comercial se oferece um produto X, no texto do aluno ele vai oferecer um produto Y. Ou seja, esse modelo em que o aluno vai completando, né, ele vai trazendo algo que dizer o plano do conteúdo, mas a forma e a expressão já estão dadas pelo modelo, isso também é um trabalho que facilita o trabalho com a escrita do aluno. Lembrando sempre que esse trabalho com a escrita é um trabalho de alta demanda cognitiva, é um trabalho muito complexo, daí porque o nosso aluno, ele sempre, ou em geral, ele tem uma dificuldade com o ato de escrever. Aliás, mesmo nós adultos, mesmo aqueles que já passaram por uma escolarização, inclusive uma escolarização longa, como graduação, mestrado e doutorado, ainda sentimos uma dificuldade ao escrever, porque escrever é um ato cognitivo extremamente complexo. E, por fim, outra categoria didática proposta pelos PCNs nas práticas de produção de texto é o que os PCNs chamam de autoria, em que o aluno está preocupado tanto com o plano do conteúdo quanto com o plano da forma, com o plano da expressão. Esse trabalho com autoria seria aquilo que geralmente no universo escolar nós chamamos de escrever uma redação. O aluno vai escrever uma redação. Então, mesmo que eu forneça para o aluno o tema, eu não escrevi sobre aquele tema. Ele não tem um modelo daquele tema. Então, vamos supor que eu peça para o meu aluno escrever uma redação, um gênero discursivo, como uma redação de tipos eminentemente argumentativo, expositivo, e ele vai ter que falar nessa redação a respeito, por exemplo, da escassez de água. Então, esse é o tema, mas ninguém escreveu para ele. Ele vai ter que desenvolver esse conteúdo. E, ao mesmo tempo, ele vai ter que desenvolver a forma, a estrutura desse texto, os parágrafos, a organização das ideias e a expressão. Que palavras, que estruturas sintáticas ele vai escolher para realizar o seu texto. Então, veja que os PCNs eles vão colocando categorias didáticas até chegar à autoria, que é a mais complexa, porque o aluno tem que pensar tanto o conteúdo quanto a expressão. Como nós vamos ver, não quer dizer que nós não possamos, e talvez até não deva ser o primeiro trabalho a ser realizado justamente com a autoria. Mas como os PCNs colocam essas outras categorias didáticas, elas trazem para o professor indicações valiosas a respeito do trabalho com produção de texto, na medida em que ela permite que você, professor, observe se você está focalizando o plano do conteúdo, o plano da expressão, nenhum desses planos ou ambos os planos. Vamos seguir. Na sequência, os PCNs dizem: as categorias propostas para ensinar a produzir textos permitem que, de diferentes maneiras, os alunos possam construir os padrões da escrita, apropriando-se das estruturas composicionais, do universo temático e estilístico dos autores que transcrevem, reproduzem e imitam. É por meio da escrita do outro que, durante as práticas de produção, cada aluno vai desenvolver seu estilo, suas preferências, tornando suas as palavras do outro. Então, nós vemos que os PCNs, mais uma vez, eles estão muito próximos aos conceitos bakhtinianos, falando da estrutura composicional, do universo temático e estilístico, que, de alguma maneira, parafraseiam as ideias de construção composicional, conteúdo temático e estilo proposta pelo Bakhtin como os elementos constitutivos do enunciado.
E dizendo que nesse trabalho com a escrita, eu vou permitir que meu aluno transcreva, reproduza e imite o texto do outro, porque nós nos tornamos escreventes mais proficientes na medida em que nós nos baseamos na escrita do outro. É olhando o conteúdo temático do outro, as ideias que o outro expressou em um texto, é olhando a construção composicional do texto do outro, seja em que gênero discursivo for, que eu vou me apropriar daquela construção composicional em um gênero específico. Seja no trabalho com estilo da mesma maneira. Inicialmente, eu de alguma maneira imito o estilo do outro e justamente o estilo de gêneros discursivos iguais ou parecidos com aquele em que eu estou escrevendo. Então eu vou, de alguma maneira, imitando, reproduzindo, transcrevendo a palavra do outro. Mas à medida em que eu vou ganhando autonomia, eu vou conseguindo desenvolver as minhas próprias ideias, eu vou vendo se é possível, no desenvolvimento daquele gênero discursivo, mobilizar a construção composicional e, inclusive, trazer para o estilo do gênero o meu estilo individual nos gêneros discursivos em que esse estilo individual é possível. Continuemos. Os PCNs vão dizer que didaticamente não se estrutura a sequência didática no caminho transcrição, que é a cópia, reprodução, resumo ou paráfrase, decalque, modelos lacunados e autoria, que é aquilo que nós, no universo escolar, comumente chamamos de redação. Eu não preciso fazer essa sequência didática em que supostamente eu partiria do mais simples para o mais complexo. Parte-se do trabalho de autoria para se chegar novamente ao trabalho de autoria. Então, o que os PCNs estão colocando aqui? Que no mundo ideal, o professor vai inicialmente pedir para que o aluno escreva um texto em um determinado gênero discursivo. Então, vamos supor que o meu trabalho, naquele momento, seja com o conto maravilhoso. Então, o primeiro movimento que eu faço como professor é pedir para que o meu aluno escreva um texto no gênero discursivo conto maravilhoso. Obviamente que eu não vou chegar lá e pedir, olha, escreva um conto maravilhoso. Eu vou trabalhar com outros contos, com a leitura de outros contos, com outras questões do gênero. Eu posso apresentar o conteúdo temático, construção composicional, estilos próprios daquele gênero discursivo, contextualizar aquele gênero discursivo, falar quem escrevia contos maravilhosos, quem lia contos maravilhosos, como esses contos foram ou não se modificando no curso da história. Feito todo esse trabalho, que é o trabalho ideal com a escrita, eu vou solicitar que meu aluno, então, ele escreva um texto no gênero conto maravilhoso. E depois desse trabalho é que eu vou olhar se são necessárias outras práticas, como a transcrição, o decalque, um trabalho com decalque, ou um trabalho com reprodução, com cópia de fragmentos, ou fornecer para o meu aluno, por exemplo, determinadas estruturas para que ele trabalhe com o seu próprio texto. E aí, depois que eu realizei esse trabalho, eu vou solicitar que meu aluno novamente escreva um outro texto, ou o mesmo texto, do gênero discursivo conto maravilhoso. Então, eu parto da escrita do aluno e chego à escrita do aluno. E nesse processo, eu posso lançar mão dessas categorias didáticas propostas pelos PCNs e também de outras questões de análise linguística que nós vamos ver ainda neste vídeo. Bom, então, o que os PCNs estão dizendo? Que nós partimos do trabalho de autoria para chegar novamente ao trabalho de autoria. E os procedimentos utilizados nesse percurso dependem do diagnóstico do professor. O que os PCNs estão dizendo aqui? Que você, como professor, você vai olhar, então, essa primeira produção de texto dos seus alunos e nessa produção você vai eleger determinados aspectos discursivos, textuais, linguísticos, gramaticais que você vai trabalhar com aqueles alunos. Se você, por exemplo, solicitar para que um aluno escreva um gênero do conto, um texto do gênero conto maravilhoso,
e você receber essa primeira produção, é bastante provável que você vai encontrar ali uma série de questões que poderiam ser trabalhadas, desde questões temporais da narrativa, de falta de explicitude das características dos personagens, talvez não traga, se é algo necessário naquele gênero discursivo, uma moral da história. Você pode observar também várias outras questões gramaticais, às vezes erros de concordância verbal, nominal, aspectos próprios da grafia, erros, né, que não atendem à ortografia. Mas no seu trabalho, com aquele texto específico, o professor não precisa ter o compromisso de abarcar todos esses elementos. Inclusive, isso pedagogicamente talvez não seja adequado, porque vai deixar o aluno confuso. Então, o que você vai fazer? A partir do seu diagnóstico, da leitura dos textos do seu aluno, você vai selecionar determinados aspectos com os quais você vai trabalhar naquele gênero discursivo. E não vai ficar preocupado com outros aspectos, mesmo que aqueles aspectos ainda não estejam dentro de um padrão que para você seja o aceitável. Continuando, os PCNs vão entrar em uma nova seção, que é a refacção na produção de texto. E que, de alguma maneira, nós já estamos falando nesse vídeo. Porque o que nós dissemos, que a proposta dos PCNs é que o aluno ele escreva uma primeira versão do texto, que haja todo um trabalho pedagógico com aspectos daquele gênero discursivo específico, para que depois nós cheguemos a uma refacção daquele texto. Aquele texto vai ser novamente escrito, ele vai ser reelaborado, reescrito, revisado. Então, vamos ver o que dizem os PCNs. A refacção faz parte do processo de escrita. Durante a elaboração de um texto, se relêem trechos para prosseguir a redação, se reformulam passagens. Um texto pronto será quase sempre produto de sucessivas versões. Tais procedimentos devem ser ensinados e podem ser aprendidos. Como bem coloca a professora, a doutora Raquel Salek Fiat, escrever é reescrever. O ato de reescrever, a reescrita, ela é própria do ato de escrever. E isso pode e deve ser trabalhado na escola. Obviamente que os especialistas estão dizendo, nós, quando nós vamos escrevendo, muitas vezes nós paramos, reformulamos uma frase, reformulamos um parágrafo, mas eu tenho que, como professor, incentivar esse processo. Eu, particularmente, sei que, né, você como escrevente, o seu aluno como escrevente, eu como escrevente, temos a tendência de, por vezes, querermos parar para reescrever uma frase, um parágrafo, etc. Não que haja um grande problema nisso, mas do meu ponto de vista, da minha experiência didática, eu acredito que é mais interessante solicitar ou trabalhar, principalmente, com que o aluno escreva o texto completo. Por exemplo, se for uma redação de características eminentemente argumentativas, expositivas, ou se ele está escrevendo um texto mais longo, por exemplo, vamos supor que eu esteja solicitando para que o meu aluno, em conjunto, na classe, que ele vai escrevendo um pequeno romance, uma pequena novela. Então, escreva um capítulo e depois você volta para esse processo de refacção. Porque nesse processo de refacção entram em cena vários aspectos. O primeiro é que o aluno vai ter que fazer a releitura daquilo que ele está fazendo. Depois ele pode fazer uma reelaboração mais complexa, por exemplo, eliminando parágrafos, tirando parágrafos, trocando parágrafos de lugar, ou frases, ou segmentos. Ele pode submeter o texto dele a uma revisão do professor, por exemplo, uma heterorrevisão, que o outro faz a revisão, e depois ele mesmo pode fazer uma autorrevisão. Então, existem processos complexos na refacção, na produção de texto. E esses processos podem e devem ser trabalhados na escola. Seguindo, os PCNs dizem separar, dando indicações para você, professor, a respeito desse trabalho com a refacção, com a reelaboração dos textos. Separar no tempo o momento de produção separar no tempo o momento de produção do momento de refacção produz efeitos interessantes para o ensino e a aprendizagem de um determinado gênero. Então, eu vou
pedir a produção da primeira versão em um momento do tempo e depois, em outro momento do tempo, eu solicito uma segunda, uma terceira, uma quarta versão daquele texto. Esse espaço de tempo ele é importante para quê? E antes de nós olharmos mesmo para aquilo que os PCNs estão dizendo. Porque quando eu termino um texto, eu estou cognitivamente cansado, mentalmente cansado. Comecei o vídeo dizendo que o trabalho com a escrita é um trabalho de alta demanda cognitiva. Ele é cansativo. Então, provavelmente, se eu quero fazer uma boa releitura, uma boa revisão, uma boa reelaboração, refacção, uma boa reescrita do meu texto, não será imediatamente após eu ter terminado aquele texto, após eu ter terminado aquele capítulo. Eu preciso descansar um pouco para que eu possa realizar aquela refacção de uma maneira mais interessante. Bom, então dizem os PCNs que separar no tempo o momento da produção do momento de refacção produz efeitos interessantes porque permite que o aluno se distancie do seu próprio texto de maneira a poder atuar sobre ele criticamente. Então, eu vou ter um tempo para eu voltar para o meu texto e reler com calma e observar se aquilo que eu escrevi já está bom ou precisa de algumas adequações. Possibilita que o professor possa elaborar atividades e exercícios que forneçam os instrumentos linguísticos para o aluno poder revisar o seu texto. Então, por exemplo, vamos supor que num trabalho com um determinado gênero discursivo, eu tenha notado, enquanto professor, que estão ocorrendo vários deslizes quanto um aspecto específico da concordância nominal. Eu posso trabalhar esse aspecto da concordância nominal para que depois o aluno volte para o texto dele e consiga reconhecer essas questões da concordância nominal que ele precisa reelaborar no texto dele. Porque o que acontece? Muitas vezes, no trabalho do professor de correção do texto, ele pode sinalizar e o aluno não entende aquela sinalização. Então, ele circula lá uma palavra que não está com a concordância nominal adequada, ou um trecho todo em que não há uma concordância nominal adequada, mas o aluno não consegue nem perceber qual é a questão que ele deveria reelaborar. E daí, provavelmente, o aluno ele vai apenas copiar aquilo novamente, porque ele não sabe nem como mobilizar-se para mudar aquilo que foi indicado pelo professor. Nesta perspectiva, seguem os PCNs. A refacção que se opera não é mera higienização, mas profunda reestruturação do texto, já que entre a primeira versão e a definitiva, uma série de atividades foi realizada. Veja, o que é a higienização que os PCNs estão dizendo? É quando, por exemplo, eu apenas indico para o meu aluno que ele deva corrigir determinadas palavras, porque elas não estão seguindo a grafia padrão. Então, eu estou higienizando o texto, limpando o texto, ou fornecendo para o meu aluno as respostas a respeito de determinadas questões, como concordâncias verbais, nominais, retirando vírgulas, colocando vírgulas para o aluno, indicando maiúsculas ou minúsculas, por exemplo. Então, eu estou higienizando o texto. Isso, por vezes, não é suficiente, embora seja necessário, se, por exemplo, eu espero que aquele texto seja publicado no jornal da escola, no jornal do município, enfim. Mas isso não é suficiente, porque, por vezes, eu preciso de uma reelaboração mais profunda. Eu preciso, por exemplo, que o meu aluno perceba que os personagens que ele trouxe não foram adequadamente desenvolvidos. Eu preciso que o meu aluno veja, por exemplo, em uma redação de tipo argumentativo, expositivo, que os argumentos que ele trouxe são facilmente rebatíveis, que não há sustentação lógica para aquilo que ele está colocando. Então, não é a mera higienização, mas uma profunda reestruturação. E, segundo os PCNs, isso vai acontecer já que entre a primeira versão e a definitiva haverá uma série de atividades. O professor
olhando e fazendo o diagnóstico da primeira versão que os alunos entregaram de um texto de um determinado gênero discursivo, ele vai realizar atividades didáticas, práticas determinadas. Podem ser, por exemplo, com as categorias didáticas colocadas pelos PCNs, sejam questões, como nós vamos ver na sequência, de análise linguística que favoreçam essa reelaboração com o texto. O importante é que o professor ele perceba que entre a primeira e a versão definitiva haja uma mudança, mas essa mudança ela não acontece somente pelo processo de higienização, pelas marcações que o professor faz no processo de correção. É interessante que haja atividades didáticas propostas pelo professor com a turma para que o aluno vá ganhando autonomia. Porque se eu apenas corrijo o texto do aluno, mas não trabalho com o aluno aqueles aspectos que estão sendo corrigidos, eu vou sempre ficar corrigindo as mesmas questões, porque o aluno ele não vai ganhando autonomia. Bom, nesse sentido, nós teríamos uma linha entre o texto, que é complexo e que vai trazer esse texto do aluno inúmeras questões que poderiam ser objeto de práticas didáticas. Nestas todas questões, eu, como professor, vou selecionar algumas questões linguísticas e discursivas mais simples em face da complexidade do texto. Por exemplo, um aspecto específico de colocação de vírgula, um caso de colocação de vírgula que eu queira anotar, vou trabalhar isso para que depois eu retorne para o texto complexo. Então, a ideia dos PCNs é que eu parta do texto complexo. Desse texto complexo, eu, enquanto professor, seleciono determinadas questões linguísticas e discursivas mais simples, trabalho essas questões para que o aluno ele volte a reescrever o seu texto, agora com mais capacidade de elaborar o seu texto, de refazer seu texto, de realizar uma refacção mais adequada. Lembrando que nesse processo de refacção, nós temos vários aspectos, como a releitura, que o aluno vai fazer, a revisão, observando se há pontos a serem melhorados, atividades didáticas propostas pelo professor para que o aluno seja capaz de realizar a reelaboração. Tudo isso com a finalidade de que em algum momento o aluno tenha tamanha autonomia que ele não precise mais da heterocorreção, da correção realizada por outra pessoa, pelo professor, mas que ele realize a sua autocorreção. Esse movimento é muito importante para aqueles que vão ganhando autonomia na escrita, porque ele lê o próprio texto e ele consegue enxergar que há problemas, sejam problemas mais específicos, questões de ortografia, uma palavra que tenha escapado com uma grafia incorreta, sejam questões de concordância nominal, verbal, colocação de vírgulas, questões de crase, por exemplo, sejam questões mais complexas, como um argumento que não foi bem realizado, uma frase que não está suficientemente clara por vários aspectos, por aspectos semânticos, por falta de contexto, enfim. Então, esse movimento de autocorreção é permitir que o aluno ganhe a sua autonomia. Claro que no mundo do trabalho, muitas vezes, nós submetemos, mesmo um grande autor, o seu texto a uma revisão de um profissional, ao trabalho de editoração. Mas isso não impede que eu, enquanto escrevente, o meu aluno, enquanto escrevente, não realize o seu primeiro momento de autocorreção, que é um grande passo, um passo muito importante na autonomia para o ato de escrever. Na sequência, já em outra sessão, mas correlacionada àquilo que nós estamos discutindo, os PCNs vão falar a respeito da refacção de textos na análise linguística. O que é a refacção de textos na análise linguística? Lembrando que a análise linguística, muitas vezes, ela é, digamos, num contexto escolar, nomeada como gramática. É um novo nome para a gramática. Não é um novo nome para a gramática, é uma tentativa de articular aspectos, sim, que são trabalhados dentro daquilo que tradicionalmente se chama de gramática,
mas que esses aspectos estejam relacionados com a leitura ou com a produção de textos. Então, pensemos, por que eu preciso aprender colocação de vírgulas? Eu preciso aprender colocação de vírgulas para que eu, no meu ato de escrever, eu saiba colocar as vírgulas. Muitas vezes, para eu saber um caso específico de colocação de vírgulas, eu tenho que saber que não se separa, pela gramática normativa, o sujeito do predicado com vírgula. Então, eu preciso compreender as noções de sujeito e predicado. Ou seja, todo o trabalho com a tradicionalmente chamada gramática, mas que dentro do viés linguístico seria uma prática de análise linguística, ele é orientado para a escrita, ele é orientado para uma leitura mais proficiente. Então, nessa sessão, dizem os PCNs, um dos aspectos fundamentais da prática de análise linguística é a refacção dos textos produzidos pelos alunos, que eles estão dizendo que uma das características fundamentais do meu trabalho com gramática é pensar na refacção dos textos dos alunos. Esse é o momento em que eu vou entrar com questões mais gramaticais, mas não são apenas as gramaticais, como eu já disse, há questões mais amplas, textuais, discursivas, mas no caso específico das questões gramaticais, muitas delas estão focadas na produção de textos escritos, na refacção dos textos escritos. Porque eu, olhando o texto do meu aluno, eu vejo determinados problemas e eu trabalho, do ponto de vista da análise linguística, com esses pontos gramaticais, por exemplo, para que o aluno seja capaz de reformular o seu texto de uma maneira mais adequada. Tomando como ponto de partida o texto produzido pelo aluno, o professor pode trabalhar tanto aspectos relacionados às características estruturais dos diversos tipos textuais, como também os aspectos gramaticais que possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade de escrita. Mais uma vez, aqui é uma passagem que os PCNs falam em tipos textuais, talvez eles estejam pensando de fato nas sequências textuais. Então, por exemplo, a utilização de verbos em sequências textuais narrativas, a utilização de adjetivos em sequências textuais descritivas, mas, a meu ver, é muito mais interessante eu pensar em aspectos dos gêneros discursivos, porque, inclusive, essas questões mais textuais, de uso de verbo, de adjetivo, de argumentos, elas estão sempre dentro de um gênero discursivo. Então, eu, de alguma maneira, moldo sequências textuais, narrativas, descritivas, expositivas, a depender do gênero discursivo em que eu estou escrevendo, o gênero discursivo que eu estou compondo. Então, sejam essas questões mais textuais, mais discursivas, sejam questões mais relacionadas com aspectos propriamente gramaticais, esses aspectos enfocados na análise linguística, eles se voltam, na análise linguística, eles se voltam para o trabalho tão importante no universo escolar, que é o trabalho da reescrita, que os PCNs nomeiam como refacção, e que no universo escolar nós temos professores que vão falar em reelaboração, enfim. Então, os aspectos selecionados, quais são os aspectos eu vou trabalhar nas minhas aulas de análise linguística para que isso repercuta, reverbere na produção e na refacção dos textos dos alunos. Os aspectos selecionados serão objeto de análise e refacção. Então, eu vou selecionar determinados aspectos para que eles sejam objeto de análise, eu vou analisar com os meus alunos essas questões, e essas questões, então, depois serão focalizadas nas práticas de refacção. Nós vimos nesse vídeo, eu acredito, importantes indicações para o trabalho com a produção de textos na escola. Nós vimos que os PCNs, eles colocam categorias didáticas, inclusive enfatizando que o próprio trabalho com a cópia é um trabalho importante. Tem o trabalho com a cópia, tem o trabalho com o resumo, com a paráfrase, com o decalque. E, por fim, o trabalho com a autoria, o trabalho quando eu peço para que um aluno escreva um texto de um determinado gênero discursivo, um trabalho que comumente no universo escolar é chamado de redação, escreva uma redação. Mas,
antes de solicitar que ele escreva essa redação, até mesmo do ponto de vista da produção textual, existem categorias que podem ser contempladas em determinados gêneros discursivos, como a cópia, a reprodução, a paráfrase, o decalque, etc., para que eu chegue na autoria. Então, nós vimos também a importância que os PCNs colocam naquilo que eles nomeiam como refacção, a reescrita dos textos, já que escrever é escrever. O processo de escrever não é realizar um produto pronto. Eu não escrevo pela primeira vez e meu texto está pronto. Eu preciso passar pelo processo de reescrita. Então, de uma maneira geral, o que nós podemos dizer é que um bom trabalho com as práticas de produção de textos escritos com determinados gêneros discursivos, ele começa com a leitura desses gêneros discursivos, com a abordagem desses gêneros discursivos, do contexto desses gêneros discursivos, quem são os autores, quem são os leitores, quem são os temas, qual o desenvolvimento histórico daqueles gêneros discursivos. Então, eu solicito para que meu aluno realize uma primeira versão daquele gênero discursivo específico que eu estou trabalhando. Depois, eu como professor, faço um diagnóstico daquele texto e observo ali aspectos que podem ser focados nas práticas de análise linguística. E depois eu peço para que meu aluno ele reformule o seu texto agora já com esses conhecimentos que foram didaticamente abordados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo seja importante para o seu trabalho escolar com o seu aluno. Eu tenho certeza absoluta de que quem trabalha com a reescrita dos alunos atinge resultados muito melhores. Pensemos que o nosso aluno ele passa vários anos na escola, vários anos de escolarização, e que por vezes ele ainda não ganhou uma autonomia para a escrita. A meu ver, isso se relaciona muito fortemente com o fato de que a escola, infelizmente, em geral, não trabalha, ou talvez por questões mais políticas, mais macro, mais abrangentes, ela não se tenha tempo na escola de se trabalhar adequadamente com a reescrita. Mas se você quer realizar um bom trabalho com o seu aluno, não se esqueça. A reescrita é fundamental. Revisite sempre esse vídeo para que você tenha essas valiosas informações no seu trabalho com o seu aluno na produção de textos escritos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, te fez refletir a respeito, se você vai implementar isso nas suas aulas, por favor, deixa o like, comente. O YouTube não sabe se um vídeo é bom ou não. Ele sabe que um vídeo é mais curtido, mais visualizado, mais comentado, mais compartilhado. Quando você realiza essas ações, o YouTube distribui mais meus vídeos. Isso certamente me incentiva, porque eu estou então acreditando que aquilo que eu trago aqui é importante para você e que talvez seja importante para outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.